Tipificação de conduta delitiva está em consonância com o Código Penal ou simplesmente o que se pode abstrair de uma veracidade relacionado à jurisdição e circunscrição em que o apenado ou a pessoa portando armamento perigoso ou com risco de incêndio ou explosão causa repercussão diante urgência e emergência em que o dispositivo eletrônico causa trote ou dores e dó ou nó e sangramentos ou infecções com contaminação, seja de informações ou até mesmo de relatórios ligados à repartição pública e depredação de algum equipamento ou manancial de águas e até mesmo da poluição do solo, do ar ou visual, em que a interpretação e ou conclusão de algum auto se faz diante a veracidade dos fatos, diante a ocorrência e a queixa criminis, e que, assim, a autoria está exposta e assim a motivação faz com que o condutor de algum veículo ou proprietário de alguma residência médica e ou moradia passa a ser requerido em processo de conhecimento e ou petição em contestação para sim juntar provas e fazer entranças, seja em emissão ou crime comissivo para responder diante a ação penal ou cível, para que assim possa, diante a relutância ou até mesmo o indício de autoria, ser feito a identificação e poder assim cumprir com atividades subscritas em lei executiva ou de execução penal e cível ou previdenciário e penitenciário, com restritivas de direito e ou transferências para penitenciária de segurança máxima junto ao carcereiro ou diretor de presídio para cumprimento de ação penal junto a tratamentos que sejam favoráveis ou putativos diante o réu, que é a pessoa considerada qualificada em endereçamento junto à discriminação relacionada a juiz e discricionariedade de delegado, para que assim quem seja o verificado ou a veemência dos fatos e diante de direitos e fundamentação nestes relatórios ou até mesmo pareceres jurídicos contra a advocacia que seja administrativa, que não tem referência com a judicial, que é ligada a pessoas renomadas ou que cumpriu exatamente o curso superior, que é a defesa técnica, mais o uso doloso ou culposo de relatórios e ou de dados errôneos ou de outras pessoas, e assim fazendo links ou ligações que tragam partidos ou até mesmo malícias relacionado a milícias ou grupo de extermínio que acaba sendo ligado a tráfico de drogas, entorpecentes ou narcotráfico, seja
com referência diplomática ou executiva de uma tentativa ou consumo relacionado à consumação de uma execução de crime que venha trazer esse delito em descrição e diálogo, que a fala pode fazer com que o sujeito de direitos passa a ser posto em liberdade e assim cumprindo pena na própria residência médica, que tem a ver com a data de nascimento e a sua certidão diante pai e mãe, ou gêmeos ou não, que é fazer a varredura, a busca e a apreensão diante policiais e saber o indício de autoria a partir de produção de provas, que é a junção de documentos ou de objetos e produtos que venha a mostrar a materialidade dos fatos reais, por exemplo, para que assim comprove diante extratos e a comoção social relacionada a júri popular, que é a indicação de fotos e gravações que tragam na íntegra o momento exato que foi praticado certo crime ou consultado delito, para no mais tirar a flagrância deste caso ou da relutância contra a penitenciária, que é o respeito à democracia, por exemplo, de um país, que é o tipo, a forma de Estado contra a União ou a República Federativa, que seja, que é o aceite de leis ou de lide, que traz a referência diante a sistemática e até mesmo a pragmática ou problemática que um relatório ou redação pode trazer diante as ocorrências e queixas-crimes que podem ser vistas ou manipuladas diante a autoridade com competência em suas atividades laborativas ou remuneratórias naturais ou nacionais e federais. E assim acaba que com a comprovação ou ato comprobatório de relatórios e índices e gráficos faz com que pessoas com estes indícios de autoria acabam sendo indicadas em reuniões e até mesmo assembleias para término de paralisações ou reuniões ligadas quando há greve ou lockout, e assim as pessoas que estão envolvidas em crimes de manifestações ou manipulações relacionadas até mesmo remédios que foram feitos sem o consentimento de moradia ou do proprietário do estabelecimento, e utilizado também remédios que sejam medicinais de doenças reumáticas ou pulmonares, é que a ventilação que seja eletrônico ou até mesmo ligado a cardíacos contra a medicina e que venha a ser do conselho de ética desta profissão ou carreira, acaba que com a negligência ou imprudência e imperícia faz com que a vítima entre hospitais ou até mesmo tenha paradas cardiorrespiratórias do nada, né? Seja imediato ou fazendo com que perca os seus objetivos ou planejamentos próprios e acabam sendo transferidos para particulares que tomou ideias dos direitos autorais e autenticidade diante a disponibilidade e a veracidade dos fatos e do caráter ligado à psicologia jurídica e ou mentalidade contra as questões ou peripécias do pensamento, que são as opiniões e opções, acaba fazendo contrariedade ou guerras relacionadas a terrorismo, e isso precisa terminar ou acabar com respeito à autoridade que é o político diante a eleição e o cumprimento das obrigações legislativas, executivas ou judiciais.